distância. Então, algum parente, algum amigo que queira fazer um tratamento com esse dependente químico, não necessariamente precisa vir aqui. Esse tratamento pode ser feito à distância. Porque, geralmente, o dependente químico, ele é contra iniciar esse tipo de trabalho, às vezes não acredita, às vezes é contra tudo. Então, dá para fazer esse trabalho também à distância, bem interessante. Okay? A casa também faz, na verdade, trabalhos sociais, né? Faz trabalho com gestantes, fazemos trabalho de distribuição de cestas básicas, né? Então, existe um curso de apoio à gestante, que é palestras, cuidados durante a gravidez com o bebê, é voltado para isso, ok? E o trabalho social junto às gestantes, eles acontecem de 1º e 3º domingo do mês, das 9 às 11 horas. Tá? E também temos o trabalho de distribuição de cestas básicas para 70 famílias carentes, que a casa faz. E nesse trabalho a gente pede a quem puder ajudar, né, fazer uma doação de elemento não perecível, sempre é bem-vindo para a gente montar essas 70 cestas. A gente está querendo ir para mais cestas, então cada vez mais a gente depende e agradece a ajuda de vocês, de quem puder contribuir. Nesse mês de fevereiro, especialmente, a gente está pedindo leite em pó, óleo, feijão e arroz. Ok? Então essas 70 famílias agradecem. Então os recadinhos que eu queria passar da casa são basicamente esses, ok? Então eu peço para vocês que a gente vai se preparar agora para os trabalhos, para as palestras, depois para os passes. Então, para essa preparação, eu peço a todos que, se possível, encerrem seus olhos, respirem mais fundo, comece a sentir o seu batimento, comece a sentir o seu corpo, e que podamos, assim, desta forma, nos conectar ao ser que somos, na verdade. Não à matéria, mas ao nosso ser espiritual, de forma que somos alma, que é o espírito encarnado. E que possamos, assim, dessa forma mais livre, mais fluida, nos conectar à corrente desta casa, deixando para fora desta casa todos os nossos problemas do dia a dia, as tarefas, tudo que possa nos atrapalhar no trabalho espiritual que vamos aqui fazer. E pedimos também que, desta forma, agradecemos a honra e ao fato de estarmos aqui, de podermos ter saúde, de caminhar até esta casa, e que possamos, desta forma, meu Pai, agradecer pela corrente maravilhosa aqui formada, uma corrente de muita luz, de muita sabedoria, de muito ensinamento voltado para a nossa evolução, e que essa corrente, meu Pai, possa ser conectada à corrente maior do nosso Mestre Jesus, o mentor desse planeta, o mestre de todos nós, e que possamos assim receber do alto, dos espíritos de luz, dos espíritos puros, tudo que for necessário para os trabalhos de hoje. Proteção, sabedoria, ensinamento, e principalmente amor, que foi o grande ensinamento que o Mestre nos deixou, amor. Então, todos os nossos trabalhos pedimos que nossos corações sejam focados no amor e na espiritualidade maior do nosso Mestre. E agradecemos então, obrigado, que assim seja. Hoje nós teremos a palestra do nosso amigo Mauri, ok? Que está chegando agora nesse momento. Então esse é o Mauri. Já fizemos a abertura aqui, Mauri, então agora nós vamos entrar na palestra. Tá? A palestra é Tais Quais Somos. É isso mesmo. Né? Obrigado, obrigado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Né? Tão feliz de ver, né, as carinhas já conhecidas, umas carinhas mais novas, né? E a gente, acho que a gente procura, na realidade, vir aqui no centro, no intuito mesmo de procurar paz, né? Procurar um caminho diferente, procurar um caminho melhor. Então, essa palestra, eu estava estudando um pouquinho, devo confessar que não era meu dia de fazer palestras, não é uma desculpa, tá? Mas, na realidade, não é bem uma palestra. Eu acho que a gente vem mesmo trocar umas palavras, bater um papo e tentar entender um pouco tais quais somos. Né? A palestra, na realidade, de Chico Xavier, no livro Esperança, ele cita algumas passagens de Mateus 7:21, né? Que a gente é mais ou menos assim. Jesus falava: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Né? Será bastante trazer a aparência do Senhor para ser fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor de Cristo? Procura os verdadeiros cristãos
e as reconhecereis pelas suas obras. E eu tava pensando, né, o quanto minha história para chegar aqui. Eu sempre, desde jovem, pensava assim, né? Eu sabia que eu ia ser espírita porque minha família vem de uma seara espírita, né? E o que é interessante é que, no fundo, eu sabia exatamente o caminho que eu queria, só que eu demorei mais ou menos uns 35 anos para chegar aqui, né? Eu sempre pensava, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que fazer algo, né? O espiritismo é uma coisa que eu quero, é uma coisa que me deixa em paz, me deixa feliz, mas eu vou casar primeiro, eu vou estudar primeiro, eu vou ter filho primeiro, né? O quanto a gente fica adiando as coisas, às vezes, para tentar um caminho melhor, né? E essa palestra, ela faz isso, ela fala um pouco disso, né? De como a gente é, né? Para poder chegar, às vezes, no verdadeiro caminho. A gente foi criado, né, na filosofia ocidental, e a gente teve um monte de regras, né? E sabia exatamente o que é pecado, o que não é pecado, o que deve se fazer para ser feliz, né? E a gente vê também que isso já não deixa a gente mais assim tão preocupado, né? Porque a gente hoje tem consciência do que se deve fazer, né? Eu vejo pessoas que no trabalho, num restaurante, no fundo todo mundo sabe, às vezes, o que tem que ajudar, o que tem que fazer. O problema é que a gente fica adiando isso, né? Eu queria que a gente pensasse um pouquinho por que a gente está adiando, às vezes, o caminho, né? Então, por que a gente está adiando fazer uma coisa que a gente sabe que, no fundo, tem que fazer? E não é necessariamente no centro, não é necessariamente na igreja, né, num culto. É fazer o que o nosso coração diz o que tem que ser feito, né? Às vezes ajudar uma pessoa, ajudar um animal, né? E essa palestra, ela está falando isso, que as pessoas realmente que fazem isso, a gente sabe de olhar, porque as obras dela já passam para a gente o que deve ser feito. Você sabe, eu tenho olhado, eu tenho lido muita coisa, assim, até por interesse próprio. Eu acho esse Papa Francisco, assim, o máximo. Desculpa, sabe? Está sendo muito pessoal, é uma opinião muito pessoal, mas é uma coisa, assim, sabe? São coisas tão sábias, né? Então, quando eu olho assim, bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo, procure os verdadeiros cristãos e as reconhecereis pelas suas obras, né? Então, pessoa que acabou de chegar praticamente aí, né, no Vaticano, são palavras muito boas, né? São coisas que deixam a pessoa sempre para cima. Então, eu acho que a gente precisava enxergar um pouquinho isso dentro da gente, né? Avaliar nosso caminho daqui para trás mesmo, saber se valeu a pena, qual o compromisso que a gente quer, porque diz que esse mundo aqui é isso que a gente está vendo, né? A gente veio para cá, até o Espiritismo fala muito isso para a gente quando a gente está nos cursos, os livros que a gente lê, a gente já sabe o que tem que ser feito, né? Aqui são as provas, a gente já estudou lá, a gente já sabe no fundo o que a gente precisa, a gente já estudou, né? Claro que aqui a gente vai melhorar, mas as provas são aqui, é isso que a gente passa no dia a dia, são as nossas provas já, né? E às vezes a gente fica adiando um pouquinho isso, porque é o afazer, né? Os próprios problemas em si não te dá ânimo para conseguir se levantar, né? E essa palestra, ela traz isso para a gente, né? De a gente fazer olhar para dentro e falar, e aí, como eu sou de verdade, né? Será que eu quero isso para a minha vida, né? Será que eu quero isso para o meu semelhante, para o meu filho, para o meu marido? E fala muito isso também, né? Que a gente tem mania de estar sempre cobiçando as coisas de fora, né? É muito mais fácil hoje a gente ficar olhando lá fora, olhar o terreno do vizinho, estar criticando o que eles fazem, né? E acaba esquecendo de olhar aqui para dentro, né? De a gente se encarar e ver o que eu posso fazer de melhor. Então, é interessante que a gente precisa também procurar saber as nossas obras, como é que está sendo, né? O que eu fiz até hoje, assim, né? O que eu posso ser de exemplo para as pessoas que estão do meu lado, né? O que eu posso ser de exemplo para os meus filhos, para os meus pais? E eu sei também que a gente, quando lança essa sementinha dentro da gente, assim, para poder, sabe, regar com oração, regar com prática, com caridade, porque isso é o regar dentro do nosso coração, que é a semente, né? O que a gente pode fazer para também não humilhar outra pessoa, né? Para poder ter discernimento na hora de tomar uma decisão. Eu acho muito interessante, eu tenho muito uma mania, até falei para uma amiga nossa que minha esposa, ela tem outra religião, ela não gosta realmente de espiritismo, né? E eu estou sempre apontando o dedo, sabe? Pô, mas você devia fazer isso, né? Você devia fazer aquilo. E às vezes a gente acaba nem ouvindo o que outra pessoa tem para falar, outra religião tem para falar, né? Porque a gente fica sempre
achando que a gente está fazendo ou que o nosso é o melhor, né? É interessante ainda, né, que a gente, nessa palestra, ele fala que a gente fala a gente faz um monte de promessa, né? Ó, se eu contasse com mais saúde, né? Aí ele explica assim: em corpos enfermos, há espíritos que entesouram paciência e coragem, fortaleza e bom ânimo, levantando o padrão moral de comunidades inteiras. Então a gente está em pé, a gente tem saúde, tem um monte de coisa, e a gente sempre arruma uma desculpa para fugir. E é engraçado, gente, assim, que a gente fica pensando que é Jesus, que é Deus que quer isso da gente, que é Deus que acha que a gente tem que fazer. Gente, Deus é Deus já, né? Ele não precisa fazer nada. Ele só diz que ele está aqui dentro, ele é nossa imagem e semelhança, e a gente vai ter que ser igual a ele, né? Então, Deus quer que eu seja dessa forma. Eu não acho que é Deus, eu acho que a cobrança é nossa interior mesmo, de ser um pouquinho melhor, né? De poder plantar algumas coisas melhores na vida. Então, a gente fica falando, eu vou fazer isso se Deus quiser, ou quando Deus quiser, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho mesmo para dentro da gente e ver se não está na hora já, né, dessa sementinha ser regada, porque todos nós, né, que chegamos até aqui, que já demos esse passinho inicial, a sementinha está aí, em algum momento foi plantada. O que a gente precisa procurar é só regar, né? E deixar um pouco as desculpas de lado. Eu estou falando nesse tom porque eu sou muito assim. Tá falando para nossa amiga ali também. Eu saí esses dias de férias e esqueci de tudo. Aí, né, não quis nem saber se o centro funcionou, se o centro não funcionou, se o pessoal do sábado que a gente ajuda a alimentar comeu, né? E aí a gente recebe, vem aqui, todo mundo de braço aberto, te ama, você vê tanto amor aqui dentro, né, que você fala, pô, né? Então, acho que a gente tem que tirar esse texto, ele fala isso, né? Que a gente assume um pouco esse tais quais somos, assume um pouco de, eu sou assim, então eu sou assim, né? E a gente acaba deixando de ver nosso caminho, de olhar para trás aí, porque a gente, né, uns chamam de consciência, outros chamam de... A nossa consciência, ela fala o nosso caminho, né? Ela fala exatamente, né, quando a gente leva um puxão de orelha. Claro que também tem as pessoas que, o anjo da guarda, os protetores estão sempre, né, nos ajudando. Mas a gente tem uma vozinha aí que fala, né? Tem uma vozinha que fala, tá na hora, eu preciso me equilibrar, preciso buscar coisas novas. Porque o próprio espírito, né, a gente na matéria sente exatamente o que o espírito despeja, né? Se a gente tem doença, se a gente tem... Isso vem do espírito. Né? O nosso espírito, às vezes, a gente está tumultuado, está nervoso, está estressado, está cheio de problemas, né? O nosso espírito anseia coisas melhores, anseia tranquilidade, anseia equilíbrio. Então ele joga para a matéria toda uma situação para ver se a gente se mexe, né? E a gente acaba adiando isso. Agora, o que a gente precisa também, e tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, a gente tem que assumir isso, assumir aquilo, a gente também não pode ter autopiedade, né? Autoculpa. Existem pessoas que têm problemas muito sérios, né? Pessoas que nessa vida realmente trouxeram cargas para carregar e para dividir com outras pessoas muito difíceis, né? Então, né, por isso também que se eu não consigo fazer alguma coisa, né, eu preciso me sentir culpado, porque a culpa também é muito ruim para a gente, né? Culpa é o que serve para a gente, na realidade, é só para a gente ver o erro, mas não carregá-lo. Errei, vou fazer melhor da próxima vez, né? Não ficar se culpando, se autoflagelando também, né? O que a gente sente é que o mundo hoje precisa de ação, né? E não dá para a gente ficar culpando a crise, culpar o governo, culpar um monte de coisa. A gente precisa encontrar espaço com nós mesmos, né? Eu tenho feito um curso assim que tem caído super bem para mim, a palestrante fala isso direto, assim, ela fala, o que é muito fácil para a gente, e o que a gente costuma fazer, é olhar sempre para o exterior, né? É olhar, no primeiro momento, a primeira coisa que você faz é olhar para o exterior. Mas aquela pessoa é isso, eu bebo, eu não sei. Se a gente começar a fazer o contrário, começar a sentir o que aquela situação nos traz, né? Então, um cara é assaltante, ele é bandido, ele é ladrão, nasceu ladrão, não sei o quê, não sei o quê. O que aquilo nos traz primeiro? Qual o sentimento, né? Porque eu preciso averiguar qual é o sentimento, né? Aquela pessoa é ruim, aquela pessoa, né? A minha mãe é isso. Então, porque a gente
costuma trazer coisas de dentro da gente, até do nosso espírito, né, que acaba nos atravancando mesmo, porque a gente acha que o outro é sempre o pior, né? A gente procurar sentir mais as coisas, né? É interessante, isso serve muito para mim, porque eu sempre fui muito sensível. Desde pequeno, uma sensibilidade assim incrível. Então, eu estou aprendendo, a gente precisa pôr o pé no chão, sabe, gente? A gente precisa chegar durante o dia, sabe, pôr o pé no chão e sentir a terra, sabe? Não deixar nada abalar. Ah, mas é o espírito, é uma força, né? É sentar assim mesmo e falar, ó, eu estou de pé, sabe? Nada me abala, porque eu estou no mundo, a gravidade é boa. Porque se a gente começa a se deixar levar por um monte de coisa ruim, você não põe o pé no chão, né? E aí fica difícil, porque senão a gente fica igual um balão. Não é verdade? Se eu não tiver uma base, né? E a base é a fé, a base é a caridade, a base é o amor, é um monte de outras coisas, mas é você também. É a gente se sentir mais. É sentir mais. Né? E não deixar, né? Ah, vou postergar, ou não vou. Então, a gente fala muito aqui no centro, isso a gente chama de reforma íntima, né? E a reforma íntima é isso, é a gente começar a mexer aqui dentro, começar a se enxergar para poder passar. Eu devo confessar que quando eu sentei, aí eu acho que eu fiquei sentado nesse banco aí uns 5 anos, né? E se eu me emocionar, vocês não ligam. Aí eu olhava para ele aqui, falava, ó, eu quero trabalhar, quero ajudar, né? Eu sou médium. Incrível, né? Como a gente chega, né? E eu olhava aqui e falava, me dá trabalho. De vez em quando eu entro aí, eu fico com medo até de correr, porque a gente pede mesmo, né? A gente pede para a coisa melhorar, e hoje eu tenho todo o trabalho que eu quero, e às vezes eu não faço o que eu tenho que fazer, né? Então, você vê o que é a gente sentir, o que é a gente tentar se mexer, né? Então, eu acho que a mensagem que fica é isso, né? Que a gente possa realmente conhecer, entender quem eu sou, como eu sou e o que eu quero para mim, né? Porque é fácil a gente culpar tudo, culpar todos, né? E colocar sempre em outras pessoas a nossa situação, né? E falar, para mim tá bom. Eu queria ler, tem uma passagem aqui que é muito legal também, que fala assim: errados ou inibidos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar a nós mesmos, tais quais somos, sem acalentar ilusão a nosso respeito, mas conscientes de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, podem principiar desde hoje, se nós quisermos, porquanto é da lei que a nossa vontade, intimamente livre, disponha de ensejos para renovar o destino todos os dias. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós, né? Então, se a gente não conseguir enxergar aqui dentro que a gente tem uma centelha divina, né? E é todos nós, né? Inclusive aquele pessoal que joga bomba, que decapita, eles têm essa centelha divina, por incrível que pareça, né? Talvez a centelha divina deles esteja muito até mais difícil com a gente, né? Mas eles têm também. E um dia eles vão descobrir isso, né? E é a gente ter acesso a Deus dentro de nós, né? E eu gosto de reforçar isso, porque a gente tem essa mania de falar, né? Ah, é meu karma, Deus colocou a vida assim para mim, né? E não é verdade, talvez, né? A gente só precisa tomar rédea, né? E ter discernimento de saber o que eu fiz no passado, eu fiz por ignorância, seja por que for, está feito. Agora eu quero ser amanhã melhor, eu quero meu amanhã melhor. Tem umas coisas que a gente lê, a gente fala aqui no Espiritismo, que é muito importante também, porque todo mundo quer descobrir o que fez no futuro. Todo mundo quer ver o futuro. Todo mundo gosta de cartomante, eu também, sabe? Então, todo mundo quer saber o futuro. E tem uma passagem aqui que eu li em algum livro, depois o senhor pode falar melhor pra gente, que diz, se você quiser ver o seu futuro, é só olhar o teu presente. A natureza não dá pulo de jeito nenhum, né? Ah, eu quero ver o meu passado. Olha você agora, né? Então, nós somos fruto exatamente daquilo que a gente plantou, do que a gente é. E o que eu acho mais bonito aqui, e a gente ouve muito aqui no centro, que a gente já deu um passo muito grande, e vocês precisam reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer esse passo, né? Hoje a gente não assassina ninguém, não é verdade? Graças a Deus a gente não mata ninguém, não é? Então,
é reconhecer o progresso na gente, né? Qual é a minha parte boa aqui? Né? Porque a parte ruim a gente tem mesmo, porque faz parte da natureza humana, né? Tem que ter o equilíbrio. O bem e o mal a gente tem que ficar no meio. Não dá para ser tão mal, não dá para ser tão bem, né? A gente só aprende ficando no equilíbrio mesmo. Então, esse texto, ele traz isso para a gente, né? Ele traz essa situação de a gente poder se enxergar mesmo, saber bem quem a gente é, decidir um novo caminho, né? E não colocar nas outras pessoas a culpa do que vivemos, né? E tentar falar, eu só estou passando isso por conta dessa situação que meu pai fez lá atrás, que meu pai me judiou, que meu pai me fez isso, que meu pai me fez aquilo, que minha vida foi marcada, né? E tem uma coisa maravilhosa que eu vi aqui outro dia também, que diz o seguinte, a gente precisa mudar um pouquinho. Eu tinha mania de sempre chegar quando eu conhecia as pessoas e falava assim, eu gosto de dar muito o meu exemplo, sabe? Porque eu vivi, eu não falo assim por falar, eu vivi. E eu falava assim, eu preciso te contar o que eu passei na minha vida. Essa pessoa chegou para mim, até me magoou. Eu falei, ela falou, não, eu não quero que você conta. Jamais eu queria ouvir o que você passou. Né? É uma palestrante, ela sempre vem aqui. Fiquei assim, chateado na hora, sabe? Eu falei, meu Deus, né? Aí passou um tempo, ela me chamou, Mauri, você lembra aquilo que eu te falei? Eu falei, lembra. Ela falou, sabe o que é? Eu achei tão maravilhoso. Toda vez que a gente lembra o que é ruim, a gente vive aquilo que é ruim. Toda vez que você encontra um problema que é muito duro para você, você vive aquela dor. A gente precisa começar a abandonar essas coisas também. O sofrimento já foi. A gente precisa entender qual é a lição de tudo isso. E eu fico muito feliz de ter passado algumas coisas. Porque hoje eu sou quem eu sou, porque eu passei algumas coisas. Hoje eu consigo entender isso. Então, é isso. A gente entender qual foi a lição. Saber que aquela lição naquele momento dura, mas necessária. E poder fazer melhor. Né? E aí a gente pode falar, tais quais somos. E aí, para finalizar, então, né, vou terminar um pouquinho antes, né, porque não estava nada preparado. Ensinou Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros. Isso é tão bonito, né? Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros. Para superar as dificuldades e impeças de nossos próprios limites, basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Que assim seja, tá? Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Maurinho. Às vezes, quando a palestra não é preparada, ela é mais emotiva, vem mais de dentro. Eu achei bem interessante, gostei bastante, aprendi muita coisa e agradeço pela palestra. Nesse momento, a gente abre para vocês, se alguém quiser conversar um pouquinho, falar sobre o tema, fazer pergunta, fazer alguma colocação. Alguém gostaria? Aqui ninguém? Acho que não tem ninguém da internet também para fazer. Acho que não, nem fui olhar, mas não deve ter. Eu queria comentar, o Jura também gosta de falar, mas eu queria comentar uma coisa que eu acho interessante no que você falou, é que a gente vem aqui para os nossos trabalhos, você superou os seus, né? E o fardo, o grande trabalho da espiritualidade é nunca dar o fardo maior do que a gente pode carregar, não é verdade? E quanto mais a gente aprende e evolui, parece que esse fardo fica um pouco mais difícil. Mas também a gente está mais preparado para resolver os problemas e passar por essas angústias, né? Quando você pegar uma coisa simples, você pede para um analfabeto escrever o nome dele, não consegue para ele. Quem já estudou, aquilo lá é uma coisa simples, né? Se você pegar isso daí e extrapolar para tudo isso que a gente falou, realmente os desafios eles vão crescendo, porque a gente vai aprendendo. E quanto mais a gente aprende, mais a gente sai feliz, felicitado e glorificado por ter superá-lo, né? A gente entende isso, nós superamos esse desafio, é grande, se vier outro vai superar também, porque entende que você pode, porque como disse o Maurício, Deus está dentro de nós, então a gente pode. E fazer um teste também, que eu acho que é válido, né? A gente quando vence um problema, sentir aquela energia, né? De sentir a vitória, né? E carregar ela. Porque tem problemas que fica difícil a gente vencer em algum momento, né? E lembrar dessa vitória do sabor como foi, da força para poder carregar nesse, porque tem uns que parece que não vai, né? Então buscar mesmo, sabe? É lembrar da vitória, né? Umas coisas mais simples, né? Um medo, uma coisa, mas eu venci naquilo. Ficar com aquele sabor de vitória, né?
porque tem coisas que são vitórias mesmo, né? Tem coisas, às vezes doenças incuráveis, né? São vitórias mesmo, né? E ficar com aquele sentimento que a hora que vem um problema um pouquinho maior, que a coisa fica meio assim, você fala, não, né? Tem esse sentimento de poder passar por aquilo, e né? não ter medo, né? Porque do jeito que eu falei, quanto mais eu aprendo, mais dificuldade eu tenho, não é assim. Mas você também vai estar muito mais preparado para vencer aquilo lá e sabe que você consegue. Já venceu alguns e vai vencer outros. É isso. É nosso trabalho de evolução. Seu Jurandir. Boa noite, Mauri. Boa noite. Bom ano novo, né? Acho que hoje estou te encontrando agora, né? Minhas férias estavam longas. Você estava longe. Não, mas é interessante, né? A gente lembra sempre do Sócrates, né? Eu conheço a ti mesmo, já vem de um filósofo que há 400 anos antes de Jesus. Agora, então, imagina o cabedal de Jesus. Né? Então, nós estamos, você está falando, estou me analisando, né? Porque todas as pessoas do mundo, cada um está num patamar evolutivo. A maioria está nivelada mesmo, quase que por igual. Né? Todos nós que estamos vivendo determinada época do planeta, nós estamos mais ou menos nivelados. É claro que tem aquelas pessoas que sobressaem, são mais inteligentes, né? Mas junto com a inteligência nós queremos que seja casado o amor, né? A sabedoria, junto com o amor. Então, aí é onde a roda pega, onde nós sabemos que o mundo depende desse equilíbrio. Esse equilíbrio, para conquistar todas as outras virtudes, tem que ter o amor e a sabedoria junto. Porque não adianta o cara ser só sábio, né? Então ele só acredita naquilo que ele está lutando, né? Nós tivemos na humanidade uma série, centenas de pessoas enormes na inteligência, em criatividade. Nós tivemos um Da Vinci, que era um homem completo quase. Nós não sabemos a sua religião, o seu fórum íntimo, mas sabemos que já era uma alma que veio para o mundo para ajudar o nosso mundo. Ele e milhares de outros, e todos eles passavam sob a orientação de Jesus. Você vai me ajudar, porque a minha responsabilidade é grande. Meu pai me deu a terra para mim cuidar, e eu prometi a ele que ia levar todos esses meus irmãos até o Pai. Então eu sou responsável por tudo que acontecer nesse mundo, de certa forma. Então eu tenho que dar o melhor de mim, é o amor, o conhecimento, a verdade nos tornará livre. Então é isso que Jesus veio pregar. Depois ele mandou todo aquele pessoal, já no tempo de Francisco, 53 espíritos de alta hierarquia que veio no mundo, quando o mundo estava naquela fase negra, né? Todas as dificuldades do nosso mundo, sempre Jesus está por trás para nos ajudar, né? Então nós vamos vendo tudo isso, nós sabemos que um dia nós vamos atingir essa coisa. Nós vemos hoje é dia 25 de janeiro, uma história, nós podemos fazer uma palestra, né? É verdade. Emmanuel, Manuel da Nóbrega. Então veja quanto viveu esse homem, esse espírito que sofreu tanto, que no momento que Jesus esteve na terra, ele foi contra Jesus, ele não gostava, pelo contrário, chegou até a ter ciúme da esposa, e havia toda aquela coisa horrível, como sempre existiu no mundo, né? Os alcomiteiros, aquelas maledicências, e esse Emmanuel sofreu muito naquela época. Tanto é que naquele mesmo ano, 40 e poucos anos lá de Jesus, depois de Jesus, ele morreu lá no Vesúvio, ele foi cego pelo próprio filho que tinha desaparecido. Quem lê a história de Emmanuel, nós vamos ver quantas reencarnações, e o crescimento vem vindo paulatinamente para todos nós. Não pula a escadinha. Ele veio aqui, junto com a turma aí, olha, São Paulo. Né? Podia ser corintiano, mas é São Paulo. Então nós sabemos que as pessoas estão sempre progredindo, nosso mundo é inferior, mas nós temos muito espírito bom, aqueles que estão encarnados e aqueles que estão por trás, nos auxiliando, torcendo pela terra, pelo crescimento. Né? Então, posso falar um pouco, porque você está com o horário meio empolgado, né? É isso. Então a gente vai vendo que é tão importante a gente saber que nós estamos sempre recebendo a proteção divina. É um anjo guardião, é um espírito amigo, é uma inspiração, é um pensamento positivo, que sempre nos ajuda nos momentos que nós precisamos, né? Saber que as dificuldades é própria desse mundo, porque se nós não tivermos dificuldade, nós vamos ficar tudo igual o peixinho vermelho, a história dos peixinhos vermelhos, ficamos naquele lago lá pachorrento, e enquanto o mundo está progredindo, os peixes estão lá, e o vermelhinho foi pelos oceanos e descobriu um mundo novo. Né? É verdade. Então a gente vai vendo que é tudo importante para a gente. Para o conhecer a ti mesmo é importante. Nós tivemos várias reencarnações. Eu acho que nós melhoramos um pouquinho. Nós já fizemos muitas coisas que a mim não muito boas. Então nós temos que saber que
quando temos a oportunidade de fazer alguma coisa boa, não tem o que pensar, é fazer. Porque aquele é o remédio para a nossa alma, né? A caridade, o amor ao próximo, tudo que Jesus ensina, realmente se a gente colocar em prática no dia a dia, né? É verdade. Muito bom. Então a gente se sente feliz com isso. Está aqui nesse recanto, né? Nesse núcleo, nesse oásis, né? Onde nós recuperamos nosso psiquismo e recebemos aqui a influência salutar de tantas almas bondosas que estão aqui ao nosso lado. Nos ajudando. Obrigado. É só para reforçar, então, eu vi uma palestra no YouTube do Divaldo que ele está falando sobre esses espíritos que estão vindo reencarnar aqui, né? Diz que daqui vai ser uma era agora mesmo da cultura, da inteligência. Diz que o que passou, a era passada foi ciência e foi mundo digital, né? Que a gente progrediu bastante. Diz que agora é da cultura. Esses espíritos estão vindo mesmo para alavancar, porque quanto mais a gente fica inteligente, a gente vai querer crescer mesmo. Que a cultura e a inteligência é muito importante no desenvolvimento do espírito. Então, até 2050, né? Então a gente está se preparando, né? Gente, muito obrigado, viu? Obrigado. Imagina. Então, para continuar nossos trabalhos, eu convoco a todos de novo a nos concentrar em nós. Vamos mais uma vez nos concentrar em nós, nossa alma, espíritos que somos encarnados, pensando no trabalho maravilhoso da espiritualidade, agradecendo por tudo de bom que aqui recebemos, pela corrente desta casa, conectada à corrente do nosso Mestre Maior, que nos trouxe luz, aprendizado e amor. E que possamos nessa vibração também agradecer, como eu disse no início, pelos simples fatos de termos caminhado até esta casa, de termos a saúde, de termos a possibilidade de vir aqui pelas nossas próprias pernas, quando nós pensamos que quantos dos nossos irmãos gostariam de estar aqui e hoje não conseguem, né? Então, o que a gente pode fazer por eles, nesse momento de muita luz, de muita paz, de muito amor e tranquilidade, é vibrar por esses irmãos. Convoco a todos para vibrar por os nossos irmãos que estão no momento acamados, nos leitos dos hospitais, que esses irmãos recebam, através da espiritualidade maior, uma amenização nos seus sofrimentos, uma preparação para os que estão próximo da passagem, que tenham uma passagem tranquila, que de toda forma o sofrimento deles e de seus familiares sejam amenizados. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão encarcerados, estão presos por crimes que cometeram perante a lei de Deus, e não nos cabe julgar, porque quando nós fazemos um julgamento na terra pela lei dos homens, não sabemos o que está por trás pela lei de Deus. Então vamos vibrar também por esses irmãos e pedir que eles utilizem este momento reclusos para o seu trabalho de elevação, de evolução, que pensem muito nos erros que aqui cometeram e saiam dali melhor que entraram, contribuindo assim para a evolução de toda a humanidade. E também pelos nossos irmãos que padecem nas ruas, passando fome, frio, sofrimento, que recebam também, de nós encarnados principalmente, toda a ajuda que nós pudermos dar, através da caridade, através do amor, e também ajuda de espiritualidade, amenizando os seus sofrimentos. Então que possamos também, dentro deste agradecimento, levar esse momento maravilhoso de paz, luz e proteção, que é pelo qual estamos aqui passando e recebendo, para dentro dos nossos lares, que possamos conviver com essa energia maravilhosa, com todos os nossos irmãos, familiares, que convivem com nós no mesmo ambiente de casa e do trabalho. Agradecemos mais uma vez. Vamos nos preparar então para o encerramento do trabalho, com um pensamento firme no amor do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Obrigado. Só peço para quem for continuar aqui, permanecer em silêncio, nós vamos iniciar os trabalhos de passe, ok?